Bom dia a todos os colegas. Bem-vindo ao segundo dia do SICIT. Ontem deu tudo certo, hoje não será diferente. Então, vamos trazer muito conhecimento, muita palestra, e tudo que vai dar certo igual ontem. Mais um dia de SICIT, mais conhecimento para todos nós. Para darmos continuidade, né, hoje traremos a palestra, logo a primeira palestra do dia, agora às 9 horas. O tema é produção de peixes e hortaliças em sistemas aquapônicos, certo? Hoje eu serei o moderador de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o Raul Anil, professor do Campus Breves, formado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado e doutorado na UFSC. Então, hoje eu serei o moderador acompanhando essa palestra junto com vocês, ok? Gostaria de agradecer, né, os palestrantes de hoje, os alunos, professores, técnicos, toda a comunidade em geral, aos nossos tradutores aí de Libras, certo? Hoje a gente vai ver um tema, nessa primeira palestra, que é importantíssimo, considerado muito importante, principalmente para a região do Marajó. Por quê? Que é a produção de peixes e hortaliças em sistemas aquapônicos. Então, a gente sabe que a maioria do alimento que a gente chega na Ilha do Marajó, ela é proveniente de outras regiões, de fora. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de como até produzir nosso próprio alimento, ou gerar um pouco mais de renda para essa região do Marajó. A live vai ocorrer o seguinte, pessoal, eu vou ser o moderador, então o palestrante ele vai entrar, ele vai dar a sua live, né, e depois a gente vai abrir para as perguntas. No momento que ele estiver apresentando, que forem surgindo as perguntas, vocês podem ir colocando no chat, tudo bem? E aí, no final da palestra dele, a gente vai tirando essas dúvidas em ordem. Mais uma coisa, então, vai acontecer dessa forma. Então, eu vou chamar agora o palestrante, né? Então, o palestrante é o Douglas, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, ele tem mestrado e doutorado pela mesma, né? E pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de aquicultura. Então, atualmente, ele tem trabalhado demais com esses projetos de aquaponia. Então, é uma pessoa que está por dentro do assunto, tem muito a contribuir com a gente nesse segundo dia do SICIT. Eu vou convidar ele para dar essa palestra e espero que vocês aproveitem o máximo, né, e tirem as dúvidas depois. Certo? Então, Douglas, fique à vontade, pode iniciar. Bom, pessoal, tudo bem? Queria agradecer imensamente aí o convite para estar participando desse simpósio, né, e estar podendo falar um pouquinho dessa área aí que tem crescido bastante no Brasil, tanto da questão desde a procura de produtores quanto de pesquisadores também, tá? Então, é uma grande satisfação estar aqui hoje podendo falar um pouquinho para vocês sobre essa questão dos peixes, né, e produção também em sistema aquapônico, das hortaliças, dos peixes, enfim. Muito obrigado pelo convite, estou bem feliz, tá certo? Então, nossa palestra aqui hoje, nossa conversa, mais assim dizendo, ela vai ser muito em função da produção de peixes e hortaliças em sistemas aquapônicos. O que é isso? O que são esses sistemas aquapônicos? A gente vai ver um pouquinho isso agora. Eu vou destrinchar um pouquinho essa tecnologia, né, para vocês. Bom, a aquaponia, ela nada mais é do que a junção de duas culturas diferentes, né? Aqui eu coloquei o exemplo do alface, né? E da piscicultura, no caso da hidroponia e da piscicultura. Um exemplo aqui, na hidroponia, o alface, que é talvez aí a hortaliça mais conhecida e mais produzida dentro dessa questão da hidroponia, tá? E nós temos aqui uma figura de uma tilápia
que é uma das principais espécies produzidas no Brasil hoje. Então, basicamente, a aquaponia hoje ela é fundamentada assim, dentro dessas duas espécies. Então, a junção da hidroponia com a piscicultura, nós temos a aquaponia, tá certo? Então, é a soma de duas tecnologias para se produzir de forma integrada. Então, pessoal, aqui, ó, só para a gente definir o que é cada coisa, né? Para que a gente possa ter um entendimento melhor. A hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando a gente pensa por exemplo, numa horta, se vocês pensarem lá na horta da casa do pai de vocês, ou na casa de vocês, ou pelo menos alguém já viu uma horta em alguma vez na vida. O que logo veio na nossa cabeça? A planta, né, e suas raízes ali no solo. Então, no sistema de hidroponia, a gente não utiliza o solo, a gente não tem a terra. As raízes da planta, ela vai ficar meio uma estrutura que vai receber uma água que tem todos os nutrientes ali, os macro e microelementos que são necessários para o desenvolvimento daquela planta. Então, a gente não utiliza o solo. Isso é uma coisa boa porque a gente não perde questão de adubação por exemplo, a gente aduba, a gente não perde esse adubo, a gente tem uma redução de ataque de pragas, né? A gente tem um controle muito melhor de toda a produção, haja visto que a gente consegue controlar tudo e consegue ter um cuidado minucioso sobre a nutrição dessas plantas. Então, a hidroponia ela tem essas vantagens de não se utilizar o solo e utilizar uma água enriquecida com os elementos que são necessários para aquela planta crescer. Então, essa é uma técnica que a gente vai englobar para ter a aquaponia. Então, os conceitos que são utilizados dentro da hidroponia, que é o cultivo sem solo, ele é muito importante para a gente entender e conseguir, lá na frente, juntar para fazer a questão da aquaponia. Então, outra questão é a piscicultura, que é a técnica de cultivar peixes, sejam destinados à alimentação, ou seja, são aqueles peixes que a gente utiliza para se alimentar, né? Que a gente come, na verdade. Ou peixes destinados à ornamentação, que são aqueles que a gente coloca nos laguinhos, né? Que a gente coloca nos aquários. Então, a piscicultura, ela tem esses dois caminhos. E, basicamente, o que a gente utiliza para alimentar os peixes é a ração, né? Então, dentro da aquaponia, é importante a gente ter essa noção, que os peixes que vão ser utilizados ali, eles necessitam ter a utilização da ração, tá? Então, só lembrando que a piscicultura nada mais é que o cultivo de peixes, né? E eles podem ser tanto destinados à ornamentação de aquários e pequenos lagos, quanto destinados ao corte, que é o peixe que a gente consome, que a gente está mais acostumado, tá? E aí, seguinte, nós temos aqui a aquaponia de fato. O que é essa aquaponia, tá? A aquaponia é um método que une dois tipos de produção, ou seja, o que a gente acabou de ver, tanto a produção do peixe quanto a produção das hortaliças. E esse conjunto, ele acaba juntando aí as suas características benéficas, né, e se somando de forma que podem aumentar a produtividade, tanto da questão dos peixes quanto das hortaliças. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa definição em mente, que a aquaponia é um método que une essas duas formas de produção, né? Tanto a questão do peixe quanto a questão da hortaliça, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Sistema de aquaponia básico aqui, vou mostrar para vocês. Nessa figura, ela é bem simplesinha, mas a gente consegue visualizar bem uma estrutura de forma geral, entendeu? Que a gente tem dentro de um sistema aquapônico.
Se vocês repararem nessa figura, ali onde está escrito cultivo dos vegetais orgânicos, na verdade, uma aquaponia, ela não necessariamente ela é orgânica, tá? Ela é um sistema que ela é livre de contaminantes, livre de agrotóxicos, mas a gente não pode afirmar 100% que essa é um cultivo orgânico, embora aqui na figura esteja vegetais orgânicos, tá? Mas aqui a gente consegue visualizar bem. A gente tem a parte onde vão ficar inseridos os vegetais que vão ser produzidos, tá? E ali a parte onde esses peixes, por exemplo, vão ser cultivados. Então, a água que tem ali, os peixes são produzidos, onde eles liberam compostos nitrogenados, o resto de ração, essa água ela é bombeada através de bomba, né, com utilização de energia elétrica, até os vegetais, que, por sua vez, para o seu crescimento, retira esses compostos nitrogenados, assim, fazendo o seu crescimento. E quando eles retiram esse composto nitrogenado da água, eles permitem que essa água, então, ela volte para os peixes ali com uma maior qualidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, mas é só para vocês visualizarem que tem toda essa estrutura aqui, né? A gente tem a parte onde os vegetais são produzidos, nós temos a parte onde os peixes são produzidos, e nós temos também uma parte aonde faz a recirculação dessa água por todo o sistema, tá certo? Então, a gente é sempre um sistema integrado em recirculação. É muito importante a gente ter em mente que tudo é um dependente do outro. Os vegetais são dependentes dos peixes e os peixes são dependentes dos vegetais. Se porventura alguma dessas etapas falhar, a gente pode até perder a outra também, tá certo? Então, existe toda uma conectividade entre essas diferentes etapas do processo de produção. Bom, a essência, igual eu estava falando, da questão do processo de aquaponia, a gente consegue definir bem nessa imagem aqui, né? A gente tem os organismos aquáticos, os peixes, por exemplo, eles liberam amônia, né? Que é a sua principal excreção. E nisso, através de um filtro biológico, até mesmo nas estruturas que estão presentes ali no sistema, ocorre uma conversão dessa amônia a nitrito, através das bactérias nitrossomonas, e esse nitrito, depois, ele sofre um outro processo, uma outra alteração, através das bactérias Nitrobacter, que transforma esse nitrito em nitrato. Esse nitrato, então, ele vai ser absorvido pelas plantas, pelas hortaliças. Então, diretamente, as plantas não têm a capacidade de absorver essa amônia direta, né, que é secretada pelos peixes. Tem a necessidade, então, de ocorrer essa conversão num sistema, né, de forma que ocorra a transformação da amônia em nitrato, tá? E esse nitrato, então, ele se torna disponível para as plantas, e elas, então, conseguem assimilar esse nitrato e utilizar para o seu crescimento. Então, na verdade, o que é excretado pelos peixes, né, através ali do resto de ração, isso no sistema, essas bactérias, elas vão entrar aí no ciclo do nitrogênio, transformar esse nitrogênio em nitrato, que então as plantas conseguem retirar ele do ambiente, tá? Então, existe um ciclo, né, desde a liberação da amônia pelo peixe até a absorção das plantas para utilizar no seu crescimento, tá certo, pessoal? Então, dentro de um sistema aquapônico, o que tem que funcionar muito bem é essa interação entre os peixes e a essa extração que é produzida aí pelos peixes, ela se torna tóxica, né, para os organismos que estão sendo cultivados ali, né, os organismos aquáticos. E quando esses compostos nitrogenados são utilizados pelas plantas, eles são retirados, essa água que vai voltar para os peixes, ela se torna uma água de melhor qualidade. Então, a gente consegue, assim, ter uma melhora
e essa água fica, então, em constante recirculação. A água sai dos peixes, passa para as hortaliças e volta para os peixes. Tá certo, pessoal? Então, é um esqueminha básico e que é o que acontece de forma biológica aí dentro do nosso sistema de produção. Isso aqui é a base do sistema de aquaponia, tá? Bom, e agora a gente entra na questão da finalidade da aquaponia, tá? O que é a questão da finalidade? Para que a gente usa a aquaponia? Tá certo? Para que a gente vai usar esses sistemas de aquapônicos aí? Eles têm diversas finalidades, tá? A gente pode utilizar aí diversas formas. A primeira que a gente pode estar utilizando é uma questão caseira, mas para a gente ter em casa, para produzir uma hortaliçazinha, um tempero, né, uma cebolinha, uma salsinha, algo que a gente vai utilizar em casa, né? Então, a gente pode estar utilizando um pequeno sistema com pequenos peixes, né, que já são suficientes. Se a gente visualizar essa primeira figura, a gente consegue ver um sistema aquapônico bem pequenininho que tem essa finalidade, mas ter em casa para ter um tempero, para ter algo mais desse tipo. E a gente também pode ter a produção de plantas ornamentais, né, que são flores, né, que são podem ser destinadas à venda, ou a gente também pode ter em casa essas flores, né, como se fosse, a gente tem a planta ali no vaso, florescida, a gente pode ter um sistema aquapônico com esse objetivo também de ornamentar o nosso ambiente. Nessa foto aqui é um sistema de produção, então ele já é um pouco diferenciado, mas a gente pode ter, da mesma forma que a foto na parte superior, a gente pode ter em casa também uma aquaponia destinada para ornamentação, tá certo? E se vocês repararem, as estruturas são bem simples, né? São bem questões bem de fácil adaptação. Então, outra questão que a gente pode ter aqui é a finalidade didática. Muitos professores, tanto de ensino médio, ensino fundamental, de universidade, criam alguns métodos de sistemas de aquaponia, porque muitos conceitos de biologia, química, física, eles podem ser aplicados simplesmente mostrando um sistema de produção desse tipo. E ainda, no final, a gente ainda consegue colher aqueles vegetais produzidos e os peixes ali também. Então, ele tem essa finalidade. Tem a finalidade científica também, onde os testes são realizados. Teste de qualidade de água, de crescimento, né, de implicação de novas espécies nesse sistema de produção. Então, além da didática, ela pode ser científica também. Tá? E nós temos aqui também uma finalidade comercial, que é aquela quando a gente tem a finalidade de obter lucro com aquele sistema. Ou seja, tudo que a gente implementar ali, no final, ele tem que gerar uma renda, né? E aí, na aquaponia comercial, o ideal é que a gente faça uma análise econômica, né? Para a gente calcular a questão do investimento, o que eu vou precisar ter de forma efetiva para eu produzir e que isso vá me gerar lucro, né? Quais as estruturas que eu posso utilizar, qual a longevidade dessas estruturas, quanto tempo eu montando uma produção, ela vai se manter viável, quantas produções eu tenho que ter para começar a pagar ou para pagar toda a minha produção. Então, a produção, né, a aquaponia comercial, ela já tem mais essa pegada de gerar renda, tá? Então, aí já são estruturas mais robustas, mais sofisticadas, maiores, com uma tecnificação mais elevada. Então, os cuidados aqui são um pouco são mais cuidadosos, né? Todo o manejo quando a gente tem a questão comercial aflorada aí, tá certo? Então, aqui só para mostrar aqui, são os tanques de piscicultura, né? E aqui embaixo as canaletas com a produção de alface, tá certo? Essa imagem, ela é de fora do Brasil, é uma produção que tem fora do nosso país. Bom, e qual a vantagem desse sistema de aquaponia? Por que a gente... Vocês podem perguntar, Douglas, mas você está falando aí um monte de coisa, mas
qual a vantagem? Por que eu deveria investir nisso? Né? No sistema de aquaponia, a gente tem uma alta produtividade, seja eles tanto dos vegetais quanto dos peixes. Como a gente tem um ambiente totalmente controlado, né, que a gente vai fazer medição dos parâmetros da qualidade da água, fazer correção quando necessário, a gente consegue, nesse sistema, produzir peixe em alta quantidade e também, consequentemente, produzir hortaliças ou vegetais de forma geral, né? Porque, embora eu tenha focado um pouco mais na questão da hortaliça, que é um pouco mais comum no Brasil a gente ter esse tipo de produção, mas são diversos vegetais que são produzidos, né? Podem ser produzidos tomate, batata, cenoura, igual flores, como já mencionei, até flores comestíveis, né? Que é um mercado que vem ganhando bastante espaço no Brasil hoje, com a alta gastronomia, né? Então, essa alta produtividade é uma vantagem muito grande dentro do sistema aquapônico, tá certo? Baixa utilização de água. Atualmente, no Brasil, a gente vê as legislações cada vez mais exigentes em relação à utilização da água. Então, quando a gente vai fazer um projeto de aquaponia, é muito mais fácil a gente conseguir, por exemplo, um licenciamento ambiental por utilizar uma quantidade de água reduzida e a gente conseguir utilizar durante quase todo o processo aí a mesma água, né? Fazendo só algumas pequenas renovações ao longo dos ciclos. Então, essa baixa utilização de água, ela é muito boa. E ela pode ser utilizada também em regiões onde a gente não tem tanta água em abundância assim, né? Quando a gente pensa no processo de produção de peixe, por exemplo, que a gente vai gastar muita água, com o sistema de aquaponia, essa água ela é utilizada em uma concentração muito menor, tá? Uma outra vantagem é a produção dos produtos, né, livres de agrotóxicos, ou seja, nessa produção, como a gente tem os peixes integrados ali, a gente não utiliza agrotóxico, né, para o cuidado das plantas. O cuidado, geralmente, a produção das hortaliças, geralmente, é realizada em uma estufa, onde a gente consegue controlar melhor o ambiente, a entrada de pragas, e com isso, a gente não utiliza desses defensivos químicos. E com isso, a gente consegue produzir um produto de melhor qualidade, tá certo? E isso é uma coisa boa, porque a gente consegue, produzindo dessa forma, um produto que talvez a gente consiga no mercado um valor agregado mais alto. Então, se você produzir, essa aqui é com agrotóxico, essa aqui é sem agrotóxico, então você consegue ter um valor agregado maior nesse espaço. Tá? Otimização do espaço. O que é a questão da otimização do espaço? É que numa mesma região onde você antes poderia só plantar, por exemplo, um alface, você consegue produzir um alface e um peixe. Numa área onde você só conseguiria produzir um peixe, você produz o peixe e a hortaliça. Isso tudo faz com que você tenha uma rentabilidade maior, né? Você pode ter uma rentabilidade maior. Aqui uma outra questão também, que é a baixa utilização de adubos. A gente só vai fazer nesse sistema uma correção, né? Quando necessitar de algum elemento, a gente incorpora ele na água onde está sendo produzidos esses organismos. Mas em concentrações muito, muito, muito menores, por exemplo, se a gente fosse produzir um alface no solo, no método convencional, tá certo? Então, isso aí é uma característica muito boa desses sistemas, que é a redução da questão da água, um produto livre de agrotóxico, uma otimização do espaço, né? Um espaço reduzido, você consegue ter uma alta produtividade, baixa utilização de adubos, tá? Fora uma outra gama, né, de vantagens que a gente acaba não citando aqui por conta do tempo. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então, tudo tem suas vantagens, acaba tendo suas desvantagens também. E que desvantagens são essas? A gente tem aqui, por exemplo, no sistema de aquaponia, você viu que a gente precisa entender tanto da questão da piscicultura, da hidroponia e de um sistema, né, de produção ali, que a gente viu que tem tanques, tem bombeamento de água, e isso tudo faz a gente ter uma dependência, por exemplo, de energia elétrica, né? Por exemplo, para ter a produção de oxigênio nos tanques dos peixes, né, através de aeradores, a gente precisa
que essa água seja bombeada 24 horas, dos peixes para as plantas. Então, essas bombas que são utilizadas, elas também gastam energia elétrica. Então, a gente precisa de um conhecimento básico de biologia. Vocês viram ali que existe uma interação do peixe com a hortaliça, dos compostos, né, nitrogenados, de entender um pouco da questão da qualidade da água, da fitotecnia, produção dos vegetais, a piscicultura, que é a produção dos peixes, e um pouco também da questão de hidráulica e engenharia, porque você vai montar um sistema, né, de produção ali, que você vai ter que calcular desnível, você vai ter que calcular vazão de uma bomba, e isso é um pouco mais complicado. Mas nada também que seja um bicho de 7 cabeças. São conhecimentos que, embora você tenha que ter, mas são facilmente sanados em várias apostilas, né? A gente tem vários boletins, muita literatura que são utilizados e conseguem aí sanar nossas dúvidas quanto a essa questão da engenharia necessária, tá? E a gente utilizar um pouco também de criatividade. Bom, eu já falei um pouquinho da questão das vantagens, desvantagens, né? O que é, o que não é. Beleza, mas o que a gente faz, então? Quais as espécies que eu posso colocar ali? Basicamente, a gente consegue colocar todas as espécies que a gente quiser. A gente só tem que adaptar o sistema. Lógico que na escolha, por exemplo, de um vegetal, você não vai colocar uma espécie que tenha uma produtividade longa, né? Você não vai colocar ali num sistema de aquaponia, por exemplo, uma espécie que você vai começar a produzir em 5 anos. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, que embora às vezes uma espécie ela se adapte ali, e a produtividade dela? Então, que a gente preconiza que os vegetais eles sejam escolhidos por ter um valor de mercado, né? Tem que ter você tem que produzir o que alguém vai comprar. Não adianta você produzir, nossa, eu gosto daquela frutinha que dá ali no mato, vou produzir isso porque eu gosto. Mas, na verdade, só você gosta daquilo. Então, você tem que produzir algo que as pessoas vão comprar, tá certo? Então, você tem que deixar o seu gosto um pouquinho de lado e produzir algo que tenha valor de mercado. Ser uma espécie rústica, ou seja, ser tranquila de ser manejada, sem sofrer muito com essa questão do confinamento, essa questão da produção, né, dessa rotina de produção. Boa adaptação ao confinamento e bom desempenho, ou seja, ela tem que crescer o mais rápido possível. Então, as plantas que a gente vai utilizar, elas têm que ser plantas de ciclo rápido, como, por exemplo, o alface. O alface a gente consegue tirar ele em 2 meses, 2 meses e meio. E os peixes, por exemplo, a gente consegue tirar esses peixes, por exemplo, a tilápia, de 6 a 8 meses. Então, em um ciclo que a gente vai tirar o peixe, eu consigo tirar até 3 ciclos de hortaliças. Então, são essas algumas das escolhas, das características primordiais que a gente tem que ter aí para ter para escolher a espécie, né? A gente tem que ter para quem vender, ela tem que crescer no nosso sistema de produção e ela tem que ser de fácil manejo, tá certo? Então, são algumas das características que a gente tem que avaliar aí. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um croquis, mais ou menos, de uma produção comercial. Aqui ela tem algumas estruturas que são básicas aí na nossa produção, tá certo? Então, se vocês começarem a observar aqui, nós temos a unidade de produção, que são tanques de piscicultura, tá? Eles estão indicados ali pela setinha, esses tanques circulares, tá certo? Aí, logo abaixo aqui, seguindo uma ordem, né, de passagem, assim, da água, por exemplo, essa água sai da unidade de produção e ela cai no clarificador, tá? Esse clarificador, então, ele passa por filtro mecânico, tá? Através de bombeamento. Esse filtro mecânico, ele vai passar por um filtro biológico e na ponta desses filtros biológicos nós temos um SAMP. Esse SAMP, por exemplo, ele é dotado de algumas bombas elétricas que jogam essa água de volta para os tanques de produção, para as unidades de produção,
e jogam a água para esses canteiros aí na parte direita, tá certo? Então, esses canteiros são onde as hortaliças vão ser produzidas. E a gente vai mencionar um pouquinho mais aqui adiante. E aqui, só para questão de curiosidade mesmo, só algumas dimensões desse, que é de um dos projetos que eu trabalho, por exemplo, tá? Que é essa estrutura básica, com os tanques com 4,8 metros, tá? Numa distância de 16 metros, e os tanques não, as canaletas de produção aqui, né, de 2 metros de largura por 20 de comprimento, tá? Em uma área total de 30 metros. Então, só para a gente visualizar um pouco essa questão em dimensões, tá certo? E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada estrutura. O tanque onde esses peixes serão estocados, por exemplo, durante toda a produção. Embora aqui ele esteja circular, e a gente viu lá que ele mede, por exemplo, nessa produção comercial aqui de 4,8 metros, né? A gente não necessariamente precisa ter esse tamanho todo, né? Esses tanques, nesse caso aqui, eles são de 15 mil litros. Mas a gente pode ter unidades menores, a gente pode ter unidade de 10 mil, de 5 mil litros. Esses tanques podem ser retangulares, eles não necessariamente precisam ser circulares, tá certo? Não necessariamente eles precisam ser de geomembrana, eles podem ser de alvenaria, eles podem ser de várias estruturas que você tem, por exemplo, aí na sua propriedade, tá certo? Ele pode ser um tanque de lona, muitas pessoas utilizam estruturas de bambu e revestem ela com aquelas geomembranas de silo, por exemplo, tá? Então, esse tanque ele é bem diverso em relação à sua estrutura e seus tamanhos. Por exemplo, aqui, ó, a foto à esquerda, nós temos uma produção para piscicultura ornamental que poderia ser muito bem utilizada para aquaponia também. Aqui um sistema misto de alvenaria, né, que depois vai ser recoberto com geomembrana. À direita, nós temos uma produção de truta em tanques circulares, que também poderiam ser adaptados para um sistema de produção aquapônica. É só para vocês visualizarem que existe uma infinidade de estruturas que podem ser utilizadas, não uma ideal, tá? Aqui nós temos os clarificadores. O clarificador, ele tem a função de reter as partículas. Todas as fezes dos peixes, restos de ração, eles criam uma partícula grande e que vai causar uma poluição daquele sistema. Então, esses clarificadores são estruturas, podem ser circulares, enfim, que você tem ali que vai reter essas partículas. A água vai passar nesse sistema, nesses clarificadores, em baixa velocidade. Então, essas partículas menores, elas vão acabar sedimentando ali, né? E depois você faz a retirada desse clarificador. Então, nada mais é do que reter as partículas de tamanhos elevados, tá? E nós temos aqui o filtro mecânico. Esse filtro mecânico, pessoal, para que serve? Todas as impurezas e sedimentos que são produzidos lá e que não são retirados através do clarificador por decantação, eles acabam sendo retirados nesse filtro mecânico. Esse filtro mecânico, ele é preenchido com várias telas de tamanhos diferentes. Então, todas as partículas vão passando por esse filtro e elas vão ficando como se fossem peneiradas, né? Então, a água acaba passando muito mais limpa para o próximo sistema, que é o filtro biológico. Então, o filtro biológico é onde vai acontecer aquele processo de mudança da amônia para nitrato. O filtro biológico é onde estão ali, tem vários substratos que são colonizados por aquelas bactérias, né? As nitrobacter e as nitrosomonas, que vão fazer essa conversão da amônia tóxica, né, para nitrato, que é utilizado pelas plantas, tá certo? O SAMP, por sua vez, que fica na região mais para cima do filtro biológico, é onde vão ser alocadas as bombas, que são responsáveis por fazer a circulação da água nesse sistema. Então, essa água está sendo produzida ali, né? Está sendo bombeada em sistema de recirculação.
E aí, para finalizar, esse sistema aqui, comercial, de forma geral, a gente tem essas canaletas aqui, que é onde vegetais serão produzidos, tá? A caneta utilizada, ela vai depender muito do clima, do local e da espécie que a gente vai produzir. Ou seja, a gente tem dois sistemas básicos, né? A gente tem o sistema de float, que é onde essas canaletas elas são mais largas e os vegetais eles são alocados em cima de uma folha de isopor, né? E só suas raízes ficam em contato com a água, né? Então, essa escolha geralmente é para um lugar onde tem um clima mais quente, né? Onde tem espécies que não vão comer as raízes dessas plantas. E a gente tem o sistema NFT, que são um sistema como se fossem canos, né? Perfurados, onde as mudas são depositadas, que está logo na imagem aqui à direita, e ela não tem contato direto com os peixes produzidos. Então, a água ela passa através desse sistema de canaletas, irriga ali a raiz das plantas, que depois volta lá para o sistema dos peixes. Tá certo, pessoal? Só que essas canaletas, por exemplo, elas não também... a gente não precisa ficar preso, né, a uma estrutura comercial. São coisas que a gente consegue fazer aí na nossa casa, na faculdade, enfim, na nossa varanda, às vezes, do apartamento, tá? Se a gente montar uma unidade, a gente consegue colocar os peixes ali e com esses canos de 75, tubos de 100, a gente consegue também fazer uma produção bem bacana, tá certo? Só para a gente exemplificar essas estruturas, né? Se a gente vê a primeira foto aqui, um camarada no quintal dele, ele está produzindo ali morango. Na fotografia aqui central, produção de alface num apartamento e num quintal de uma casa, por exemplo, ali na figura à direita, tá? Só para vocês verem que dá para fazer algo pequenininho também e bem interessante. Bom, e aqui a questão do tempo de produção. O tempo de produção ele é muito variável. Falei lá a questão de 6 a 8 meses para os peixes e basicamente de 2 a 2 meses e meio para um vegetal como o alface, por exemplo, mas isso vai depender muito da questão da densidade, da quantidade de peixe que você coloca, do clima da região, se às vezes é mais quente, se é mais frio, da alimentação, se aquela alimentação daquele peixe, por exemplo, é uma ração adequada, se é uma ração de boa qualidade, o tamanho do peixe. Se você já coloca, por exemplo, uma tilápia maior, teoricamente, o tempo, né, de produção ele vai ser menor. Mas, se você coloca um peixinho pequeno, uma tilapinha menorzinha, com 2, 3 centímetros, lógico, a questão do tempo vai ser maior. E a questão dos vegetais segue a questão da mesma regra. A questão do clima, né, do local, se é muito quente, se é mais frio, isso aí a gente tem que ver com o tipo de vegetal que a gente vai estar produzindo. A questão da nutrição delas, se a questão dos peixes, né, se toda a parte dos elementos estão sendo produzidos ali para os peixes. Então, a gente consegue ter até 3 ciclos em 6 meses, mas isso tendo uma produção muito controlada, tá? Bom, então, de forma para a gente concluir, a produção de peixes e hortaliças em sistema aquapônico é atualmente uma forma sustentável, né, e lucrativa de obtenção de produtos. Ela vem despertando o interesse de produtores e pesquisadores, né, surgindo como uma alternativa para aumento de renda, tanto para grandes e pequenos produtores. Embora hoje a aquaponia ela seja de décadas, né, de séculos atrás, ela passou a ter um despertar mais o interesse atualmente. E, com isso, pesquisas têm sido realizadas na última década, por exemplo, com novas espécies, né, espécies nativas, com novos tipos de vegetais, com sistema de adensamento. Então, ultimamente, ela vem despertando esse interesse tanto dos pesquisadores quanto dos produtores e surgindo como uma boa forma aí de geração de renda. Tá certo, pessoal? Queria agradecer, meu muito obrigado novamente pelo convite e de estar aqui
participando com vocês. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Douglas, pela excelente palestra, é um tema importantíssimo. Agora a gente vai deixar aberto para as perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, né? Vamos fazer alguma delas, mas deixa aberta para os demais aí que queiram, né, tirar suas dúvidas, aproveitem que esse é o momento. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas que já chegaram. A primeira pergunta, Douglas, tá escutando? Estou escutando bem, pode falar. Qual o cuidado que deve tomar com hortaliças, né? Por exemplo, hortelã, como essa pessoa tem, hortelã, manjericão, boldo e outros. Eu acredito que esses cuidados sejam no sistema aquapônico. Tem algum cuidado especial por esse tipo de hortaliça? Então, de forma geral, os cuidados eles devem ser preconizados assim. A planta ela tem um ciclo de produção, né? Por exemplo, a hortelã, ela cresce muito e depois ela acaba começando a ficar mais feia. O cuidado que a gente deve ter é sempre estabelecer aquele período de plantio, de colheita, né? Para não deixar essa planta ficar muito velha, né? Porque aí ela perde o máximo daquela produção que ela pode ter. E um outro cuidado, independente da planta que seja, é de você saber se os nutrientes que estão sendo produzidos ali, através dos peixes, está sendo o suficiente, tá certo? Porque, às vezes, muitas plantas, elas começam a dar alguns sinais. Eu começo a ficar com a folha um pouco mais amarela, começa a secar as folhas. Isso tudo é indício de deficiência nutricional. Então, esses cuidados, assim, de ter o controle de que aqueles peixes estão comendo uma ração adequada para a produção desses compostos nitrogenados e desses outros elementos que são necessários, o ideal é que ela faça uma análise assim, a gente sabe que isso nem sempre é possível, mas aí ficar pelo menos de olho nessas características, que é amarelamento das folhas, a folha que está secando, né, que são umas características que a planta não está saudável. Tranquilo, acho que respondeu bem. Uma segunda aqui, ela é um pouco mais longa. O Fabrício Silva pergunta: professor, parabéns pela palestra. Levando em consideração a produção de tambaqui em pequena escala familiar, que é a realidade do arquipélago do Marajó, onde fica o Campos Breves, gostaria de saber, em média, aí ele abre um parênteses, um parâmetro relacionado a custos iniciais, fecha parênteses, entre a piscicultura, hidroponia e aquaponia. Poderia fazer essa diferenciação de custos e retorno financeiro ao produtor? Obrigado. Eu acho que, de certa forma, resumindo, ele quer saber qual que, assim, é o custo-benefício do inicial, né? Qual que ele vai gastar menos e vai ter um retorno mais rápido, talvez. Então, é difícil responder essa questão do custo, porque quando a gente faz uma análise de custo, ela varia, né? E ela varia de região para região. Não tem como eu te mencionar agora, falar, ó, a produção do tambaqui ela vai ser mais rentável. A produção das hortaliças ela vai ser mais rentável, porque cada região ela tem uma característica, né? Às vezes, para mim aqui, o valor do alevino do tambaqui é X. Aí, para vocês, muito provável que seja bem menor. Então, é uma resposta até assim, lisa, mas eu não tenho como afirmar para você isso, muito em função de não ter esses valores. Mas uma dica que eu dou, eu até mencionei rapidinho ali, é que você faça uma análise de viabilidade econômica, ainda que básica, né? Tendo a realidade do local onde você está aí, das estruturas que você vai necessitar comprar, né? Você vai ter que estar utilizando, da ração, da compra das mudas ou compra das sementes, e você colocar isso tudo na ponta do lápis e você simular um ciclo produtivo, né? Básico. O tambaqui, né? Acho que o tambaqui, se não me engano, com 8 meses a gente consegue tirar um peixe já satisfatório. Então, fazer esses cálculos
que, assim, geralmente são básicos, mas que a gente precisa ter esses números para poder avaliar isso. Assim, eu não consigo responder sem ter essas, como é que se diz? Essas variáveis em mãos. Excelente, excelente. Até porque também uma outra questão que varia muito para o arquipélago do Marajó é a questão da energia. A Sim. energia lá é muito cara, então isso também teria que estar nessa conta, junto com ração, o preço da levino, e com certeza acho que fazer essa previsão antes é necessário. Isso é bem bacana, porque a maioria dos produtores não leva em consideração isso. É o Fabrício, né, que perguntou. Fabrício, É, isso é bem importante de você estar pensando, se você está querendo montar alguma coisa, seja ele uma piscicultura, uma hidroponia ou algo desse tipo, de levar em consideração os custos, tal, o tempo de produção, para você muitas vezes não montar e ficar decepcionado, às vezes, com a rentabilidade de algo aí para sua região. Isso é uma coisa bem bacana de estar se pensando em fazer. colocar tudo na ponta do lápis, né? Na Uma ponta terceira do... pergunta aqui, Douglas, da Renata Machado, ela pergunta assim, ela fala que o solo de lá é difícil cultivar rosas. Com a aquaponia, seria possível a cultivação delas? A aquaponia, assim, eu não tenho experiência com rosa, tá? Especificamente para te especificar. Só que na aquaponia, a gente consegue controlar um pouco dessa questão dos nutrientes. Então, assim, se sua limitação é o solo, né? O sistema de aquaponia, obviamente, você tem um controle dos elementos que estão ali presentes. Agora, você só tem que ver se a água que você vai utilizar, né, na sua hidroponia, às vezes não vem já com algum elemento, traço ali, alguns elementos que vão ser limitantes para a produção da rosa. Por exemplo, mas se você já usar uma água que não tem nenhum contaminante que seja prejudicial à rosa, eu acho que você consegue produzir bem, né? O que vai limitar um pouco a questão da sua água, mas na aquaponia você consegue controlar bastante o que tem e o que não tem nesse sistema, né? E o de hidroponia você consegue controlar ainda mais. Só antes da próxima pergunta aqui, Douglas, eu gostaria de lembrar a todos os participantes que a lista, a frequência, ela está disponível ali no chat do DOIT, né? Então, podem buscar lá, que a lista já está lá disponível. Ok, pessoal? Então, passando para a próxima pergunta, o Sebastião Burgos, ele pergunta, dá para usar energia solar como fonte de energia para as bombas? Dá sim. Inclusive, eu não coloquei porque ia ficar um pouco até grande demais, mas não tem problema nenhum. A questão é só você dimensionar e você levar também em questão do custo e benefício, né? O sistema de energia fotovoltaica, por exemplo, você tem um custo relativamente alto inicialmente, mas são estruturas aí que duram até 25 anos, 30 anos. Então, você tem que botar na ponta do lápis também se esse investimento vai valer a pena, mas que pode ser utilizado para redução de custo perfeitamente. Inclusive, isso é bom que você consegue ter uma produção de forma mais sustentável, enfim, você consegue até gerar isso no seu produto. Falar, minha produção, a gente utiliza energia fotovoltaica, a gente não utiliza agrotóxico, a gente agride menos o ambiente. A produção desse tipo de alimento, hoje em dia, tem gerado um produto com valor agregado maior, porque cada vez mais tem pessoas que procuram comprar esse tipo de alimento, tá certo? Produzido assim, com baixa degradação ambiental. Excelente. Vamos passando agora já para a próxima. Acho que foi bem respondido. A pergunta é o seguinte: para nós da região amazônica, quais as espécies de peixe mais adequadas para a aquaponia? Então, para a realidade, né, da Amazônia. Então, assim, cada realidade, né, mesmo para quem está na Amazônia, às vezes numa região ou outra, tem uma certa preferência. Por exemplo, aí que eu acredito que tenha uma produção elevada, né, é a questão do tambaqui. Por que eu falo do tambaqui?
Porque hoje já existem animais já selecionados, né? Existem animais melhorados geneticamente, através de processo de melhoramento da Embrapa, por exemplo. Então, vocês conseguem ter um animal que ele já está bem adaptado ao ambiente de cativeiro, é da região, que não vai ter implicações de restrição de utilização da espécie, por ser uma espécie exótica, por exemplo, né? E tem um apelo que é uma espécie muito consumida. Então, hoje, se eu fosse iniciar, eu mexeria com a questão do tambaqui. Mas isso deve ser levado muito em consideração o local onde você está. Né? Às vezes tem uma outra espécie que não é tão badalada, mas que tem uma aceitação de mercado boa, ela se adapta bem, né? Mas hoje em dia eu mexeria com a questão do tambaqui por conta dessas características. Tem um bom desempenho zootécnico, ser uma espécie que cresce bem rápida, ter animais que já hoje no mercado que são oriundos de trabalho de seleção genética, até animais sem espinha Y, enfim, eu trabalharia com esse. Ok, excelente. Passando para a próxima aqui, eu acho que é o Fabrício Silva, ele pergunta novamente, né? Professor, quantos ciclos produtivos em média de alface, por exemplo, posso retirar do sistema aquapônico em um ciclo de tilápia? Por exemplo, se você rodar um ciclo de tilápia bem justinho, bem certinho, Fabrício, você consegue produzir ele em 6 meses, tá? Mas foi o exemplo até que eu dei. 6, aí assim, né? Se tiver algum probleminha, a ração não for tão boa, 8 meses, né? A questão do alface, por exemplo, nesse período de 6 a 8 meses, a gente consegue tirar aí até 3 ciclos, tá? Então, enquanto você está produzindo seu peixe ali para fazer uma despesca, a gente consegue retirar os alfaces aí até 3 vezes. Mais uma perguntinha aqui da Yara. Ela pergunta qual das etapas exigem a bomba de recirculação, no caso. Qual das etapas? Todas as etapas. Porque eu não sei se talvez não tenha ficado claro na apresentação, todas as estruturas, ela tem a água. E essa água, ela no sistema de aquaponia, ela não para, né? Então, ela passa dos peixes, circula ali, cai no clarificador, do clarificador cai no filtro biológico, cai no filtro mecânico, do filtro mecânico ela passa para o filtro biológico, cai no SAMP a bomba joga de volta essa água para os peixes e para as hortaliças. Então, esse sistema é de recirculação, ele fica em contínuo movimento. Ou seja, a bomba ela participa ali 100% do processo, dia e noite. Ótimo, excelente. Douglas, acredito que a gente encerrou agora já com as perguntas, certo? A gente vai ter agora uma próxima palestra, mas antes disso, eu gostaria que você desse as suas considerações finais aí sobre o tema abordado. Bom, pessoal, assim, como eu mencionei um pouco, esse sistema aquapônico, embora ele tenha relatos, né, de séculos atrás de se utilizar, né, como no Peru, por exemplo, na China, mas esse conceito ele vem ganhando força na última década, né, com investimento em pesquisas, tanto para produção de novas espécies, do sistema mais adequado, né? Então, ele vem ultimamente ganhando força. E ele pode ser uma forma de geração extra numa propriedade e pode ser também uma questão de produção na sua própria casa, né? A forma de você ter ali um tanquezinho, uma caixa d'água com uns alfaces, com tempero para você fazer no final de semana. Então, é um sistema bem dinâmico e que vem ganhando bastante espaço nesses últimos anos. Obrigado aí pela atenção de todos e pelas perguntas também. Então, agora, só minhas considerações finais também. Gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, participantes aqui, do pessoal da Libras, nessa força, do palestrante, né, dos alunos, comunidade geral, todos que estão aproveitando essa oportunidade de conhecimento. Eu quis trazer esse tema exatamente por causa da região, entende, Douglas? É uma região que praticamente todo o alimento ele vem de fora, através dos navios, né?
E assim, aí eu penso que tem que começar a caminhar com as próprias pernas, né? Tem esse conhecimento, eles são capazes. Então, aos poucos, a gente tenta inserir isso para a realidade deles. Então, fica aí meu agradecimento, né? A palestra foi ótima, parabéns mais uma vez. E agora eu gostaria de convidar todos, né, para passar para a próxima palestra, que é agora às 10 horas, intitulada como Apicultura em Tempos de Genoma Funcional, com a doutora Cristina Maciel, da UFPA. Certo? Todos convidados, muito obrigado, né, e até a próxima palestra. Obrigado.